Dissertação argumentativa é um gênero textual onde seu objetivo é convencer o leitor sobre ideias e pontos de vista abordados em um texto. Isso se faz a partir de várias maneiras de argumentação, como dados, estatísticas, provas, entre outros. A dissertação argumentativa há outros dois fatores importantes, o tema e o título. Ambos são diferentes. O tema é o assunto a ser tratado no texto. Geralmente ele é mais abrangente. Já o título seria o foco, uma especificação dentro do tema. Vou dar um exemplo. Violência. Violência pode ser violência verbal, violência física, entre outros. Isso seria o tema. Mas, por exemplo, se nós especificarmos no título violência física, isso vai ser um título, óbvio. Então, resumindo, seria assim. Tema é o assunto a ser tratado no texto e o título seria um nome dado ao texto. Lembrando que o título ele fica acima do texto, centralizado, geralmente em uma frase só. Olá, boa tarde. O nosso grupo resolveu demonstrar o trabalho de português sobre aborto usando o gênero textual de uma dissertação argumentativa, cujo objetivo dessa dissertação é você defender o seu ponto de vista. Também, a dissertação argumentativa ela é dividida em várias partes, porém, duas dessas partes geram muita confusão, que é o tema e o título. O tema é o assunto que será tratado durante o decorrer do seu texto, e o título é o resumo do texto. Obrigado. A introdução é uma parte do texto argumentativo que apresenta normalmente um assunto e uma tese. Essa tese é o posicionamento do autor sobre esse assunto. Há vários tipos de parágrafos na introdução, como por exemplo a declaração, em que o autor declara logo no parágrafo introdutório seu posicionamento sobre tal assunto. No nosso texto, nós utilizamos o tipo de exposição de ponto de vista oposto, em que apresenta o pensamento e nós o combatemos. Bom, agora chegou a hora de avaliarmos o texto. E eu vou lendo e comentando o texto junto com vocês. Os que defendem o aborto, o nome do título do texto é O Aborto, posicionamento do grupo. Os que defendem o aborto se valem dos mais diversos argumentos, todavia considerados mais persuasivos são: a mãe tem direito sobre o corpo dela, ou então, ainda não é vida, e ainda mais é uma questão de saúde pública. Argumentos mal embasados que procuram sempre se esquivar das questões éticas e morais. O tópico frasal desse parágrafo é argumentos mal embasados que procuram se esquivar sempre das questões éticas e morais. As ideias secundárias, você percebe nesse primeiro parágrafo, que ele está tentando dizer que é contra o aborto, criticando aqueles que são a favor. Vamos continuar lendo. A mãe tem direito sobre o corpo dela, correto. Mas quem fala isso ou não sabe, ou finge não saber que aquele conjunto de células se desenvolvendo dentro do corpo materno não tem o mesmo DNA, e às vezes nem o mesmo tipo sanguíneo da mãe. Essas células só estão ali por um único motivo: sobreviver. Quando elas estão aptas a viverem fora daquele ambiente, elas saem. A mãe tem direito sobre o corpo, sim, contudo não tem direito algum sobre sobre a vida que está ali dentro, somente para conseguir se desenvolver. O tópico frasal desse parágrafo é: a mãe tem direito sobre o corpo, sim, contudo não tem direito sobre aquela vida que está ali dentro, somente para conseguir se desenvolver. As ideias secundárias desse parágrafo, ele fala que o bebê que foi fecundado não tem o mesmo DNA do que a mãe. E é importante esses argumentos que ele usa
sobre a questão da fecundação e o mesmo que o bebê não tem muitas vezes o mesmo tipo sanguíneo da mãe, que torna mais evidente a ideia de que o bebê não faz parte do mesmo ser que a mãe. O que significa que a mãe não tem nenhum direito sobre a vida dele. A única pessoa que tem direito sobre a vida daquele bebê é ele mesmo, porque todos nós temos direito à vida. Vamos continuar lendo. Depois de refutado o argumento do direito da mãe sobre o próprio corpo, os que são a favor do aborto procuram testificar dizendo que aquelas células ainda não podem ser consideradas vidas. A respeito disso, a medicina moderna tem uma resposta muito simples. De acordo com a 7ª conclave da Federação Brasileira das Academias de Medicina, realizada em 1998, vida é considerada a partir da concepção. Tópico frasal é vida é considerada a partir da concepção. E as ideias secundárias, eles mostram aqui argumentos que comprovam cientificamente que toda uma federação de médicos nacional é contra o tipo de o aborto, provando que vida é considerada a partir da fecundação. E o que é fecundação? É um conjunto de acontecimentos que acontecem com o espermatozoide até a fecundação dele, que torna a fecundação uma célula diploide, e a partir dali já é considerada viva, o princípio de um ser humano. Vamos continuar com isso. Sem mais saídas, os abortistas apelam para os mais diversos argumentos, entre os quais aí estão. É uma questão de saúde pública, e até se legalizar deveriam diminuir a quantidade. Bem, a segunda lógica do segundo argumento, que devemos diminuir um crime descriminalizando, então o Estado deve tornar assaltos e estupros legais, indo de encontro ao apresentado no primeiro argumento. O Estado não pode compactuar com esse crime hediondo de assassinato de um inocente. Ele tem sempre que favorecer a vida e não a morte. Ele deve sim dar o apoio às mães que não têm condições para levar a gravidez até o fim, e depois fazer valer o artigo 5 da Constituição, que assegura os direitos civis como saúde, educação, moradia e segurança. Aqui o tópico frasal o Estado não pode compactuar com esse crime hediondo. E as ideias secundárias desse parágrafo é uma questão, ele argumenta contra os argumentos dos que estão a favor do aborto, falando que se descriminalizar um crime, se descriminalizasse o aborto, também seria necessário descriminalizar assaltos e estupros, porque é a mesma coisa. Aborto também é assassinato. Essa é a ideia que ele está querendo passar aqui pra gente. E é importante ele usar esses argumentos que os abortistas falam, porque nesse texto você percebe que ele vai refutando cada aborto que eles vão usando. Vamos para o próximo parágrafo. Todos os seres humanos têm direito à vida, conquanto o aborto priva esse direito a seres indefesos e inocentes. Cabe ao Estado zelar por esses direitos e também fazer valer os outros assegurados pela Constituição. Não é porque o Estado não cumpre seu dever que esses seres indefesos têm que ser penalizados. Os que defendem o aborto fogem das questões éticas e morais, que não são levadas em conta, são irrefutáveis. O aborto representa um crime grave e não há argumento que justifique, sem falar que muitos deles se caracterizam por uma imensa crueldade e geram transtornos psicológicos nas mulheres que autorizam tal procedimento. O tópico frasal não é porque o Estado não cumpre com o seu dever que esses seres indefesos têm que ser penalizados. E ele fala aqui que cabe ao Estado, do Estado, zelar sobre a vida desses pequenos, que já são vida a partir da fecundação. E eu vou aproveitar para acrescentar aqui que o aborto deve ser ilegal, sim. Vida é vida. Da mesma forma como muitos ficam hoje em dia impressionados com histórias de inocentes que são assassinados, de inocentes que não têm parcela nenhuma, são assassinados por criminosos que não querem saber de nada da vida, da mesma forma um bebê que ainda nem nasceu, mas já é vida, quando ele é assassinado, você tem que ficar da mesma forma. Aborto tem que ser ilegal.
Boa tarde. Estou aqui para apresentar minha parte do trabalho de português sobre o aborto. Depois do que estudamos e vimos, chegamos à conclusão de que nós somos totalmente contra a legalização do aborto, pois nós, seres humanos, não temos o mínimo direito de optar sobre a vida de alguém que nem mesmo a opinião própria tem. Fizemos uma dissertação argumentativa sobre tal assunto para apresentar a vocês por que somos contra.